Graça e paz. Deus te abençoe nesse dia. Hoje, trazendo a nossa reflexão aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. 2:11 de 2 Tessalonicenses, diz aí: É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Fim dos tempos, momentos difíceis, onde, como nós já vimos aqui, o anticristo, falso profeta, a besta, se governar esse mundo, estará aí dominando todas as coisas. E a palavra de Deus nos fala, então, que ele vem com eficácia de Satanás, com todo engano, mentiras, falsidade, injustiça, tudo isso. E o versículo 11 diz, então, é por esse motivo. Qual motivo? O versículo 10 diz: E todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, a pessoa que não acolheu o amor da verdade, aquele que não permaneceu na verdade, ou que não deu crédito à verdade, ou que abandonou a verdade, virou as costas para Deus, que é a verdade. Para essas pessoas, a Bíblia está dizendo que Deus lhes manda a operação do erro. Lá em João capítulo 3, versículo 19 e 20, 3, 19 e 20, diz aí: O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Então, aqui Jesus falando, né, que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Quando a pessoa toma essa posição, né, de não aceitar a verdade, endurece o seu coração para as coisas de Deus, para o amor de Deus. Então, o que que ele entra? Ele entra por uma vereda, por um caminho de erro, de engano, de mentira, de trevas, o que Jesus fala aqui. Então, essas pessoas serão julgadas, porque elas não aceitaram a luz. E aqui em Romanos capítulo 1, versículo 28, diz aí: Por, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então Deus se revelou ao homem de várias maneiras: criação, pela sua palavra, né? Às vezes tocando no coração, no íntimo da pessoa, na consciência da pessoa. Mas se a pessoa não aceitou, rejeitou, então o que que Deus faz aqui? Deus entrega a essas pessoas a uma disposição mental reprovável. Ou seja, bom, já que você não quer a verdade, então aqui em Tessalonicenses diz que a operação do erro, manda a operação do erro sobre aquelas pessoas. Então as pessoas se tornam, se já tinha o coração duro, endurece mais ainda.
É o caso que a gente aprende lá com o faraó, né, ele endureceu o coração, ele tinha uma disposição para endurecer o coração, então Deus o entregou ao seu próprio coração duro, né, e o fim dele foi um desastre ali, no Egito. Então a gente aprende o quê? A gente aprende aqui que quando nós viramos as costas para Deus, quando nós não queremos e rejeitamos o propósito de Deus, o plano de Deus, amamos mais as coisas nossas, do mundo, do pecado, queremos viver uma vida dissoluta, pecaminosa, então Deus libera para as vidas, né, esse tipo de um tipo de operação do erro. Então, aquilo fica mais livre, né, porque a gente sabe que Deus controla todas as coisas, né, a presença de Deus, ela inibe muitas coisas erradas, muitas coisas, né, que não é de Deus, mas quando Deus libera, né, o caso de Romano, Deus então, eh, libera a disposição do erro, porque o coração do homem é mau, né, já desde o início a gente aprende isso, Deus já destruiu o mundo uma vez, né, no dilúvio, por causa de um coração mau, da vida dissoluta, de injustiça, de crimes, de violência, de tudo isso, né. Então Deus já destruiu o mundo uma vez, algumas cidades também, né, foram destruídas, no caso Sodoma e Gomorra e outras cidades também. E até o seu próprio povo, os judeus foram escravizados na Babilônia, né, uma parte desapareceu, que é a parte chamada Israel, né, lá no Velho Testamento, ficou Judá, essa realmente essa parte Israel não mais levantou, Judá, Deus tinha um propósito para o nascimento de Jesus, então ele preservou, mas mesmo o seu povo ele castigou severamente, né, por quê? Porque eles tinham a disposição para o erro, para fazer coisa errada, injustiça, violência, imoralidade sexual e tudo isso. Então, e isso faz assim. E Deus faz isso, né? Porque para darem crédito à mentira. Então, veio Jesus, né? Jesus veio ao mundo trazendo a verdade, o seu caminho, a verdade, a vida, trazendo a palavra de Deus, uma vida moral, uma vida justa, uma vida de amor, né? Transmitindo a todas as pessoas que querem, rejeitaram, né? Rejeitaram. Amaram mais as coisas do mundo, o anticristo. Então, Deus realmente pode dizer assim, deu uma afastada e diz: "Então, vai à vontade", né, segue à vontade. E para quê? Para serem julgados, né, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, né. Então a pessoa que toma essa posição, sabemos, já falamos aqui algumas vezes sobre o julgamento de Deus, Deus vai julgar as pessoas. Não pensa que a vida acabou, que no mundo acabou, ou que Deus é amor, vai abraçar todo mundo e tal. Não, Deus é amor, mas Deus é justo, né, ele ama a justiça e toda injustiça, né, seja com a coisa de Deus, seja para com o próximo, né, seja para com as coisas deste mundo. Então toda injustiça será castigada por Deus, ok? Oremos. Deus nosso Pai, Tu és o nosso Deus e Senhor. Cremos em Ti, na Tua vontade, no Teu propósito, nos Teus planos para as nossas vidas e para esse mundo. Que o Senhor possa nos guiar, nos dirigir e nos abençoar para que sejamos vitoriosos na Tua presença e sempre sigamos a verdade da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Também eu oro e peço por aqueles que nesta manhã estejam acamados, doentes, sofrendo,
ó Deus, necessitando que o Senhor possa abraçá-los, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Então, que Deus te abençoe.